Olá, meninos e meninas, vamos aqui a mais uma videoaula de correção de exercícios. Hoje nós vamos corrigir no LA, na página 17, os exercícios de 4 ao 7. Então, peguem o seu livro, o seu caderno e vamos às correções. Começando com a questão de número 4, que diz assim: sobre os números inteiros, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver então? Letra A. Os números 2, 4 e menos 1 são naturais? Então vamos ver, verdadeiro ou falso? Falso, tá? Percebam que 2 e 4 são números naturais, mas menos 1 não é um número natural, é um número inteiro. Letra B, os números 2, 4 e menos 1 são inteiros? Verdadeiro. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos todos os números que são naturais, incluindo os números inteiros negativos, ok? Letra C, o sucessor de menos 37 é menos 38. Falso, o sucessor de menos 37 é menos 36. Letra D, o antecessor de menos 14 é menos 15? Verdadeiro. Muito bem. Questão 5. Represente na reta numérica os números indicados. Então, mais 6, menos 1, mais menos 3, 0, menos 2, 4 e menos 5. Então, se você contabilizar a quantidade de tracinhos que nós temos aqui na reta numérica, você vai perceber que nós temos 15 tracinhos. Então, para a gente começar a representar números na reta numérica, a gente sempre parte do marco inicial, que é quem? O zero. Então, eu vou colocar o zero aqui, dividindo exatamente a minha reta em duas partes iguais. Então, o meu zero vai ficar localizado exatamente aqui nesse tracinho, correto? Então, eu vou colocar aqui o zero. A gente sabe que na reta numérica os números que estão à direita de zero são os números positivos e os que estão à esquerda de zero são os números negativos. Então, primeiro eu vou marcar aqui todos os números positivos que pediu para ser representados aqui em cima, correto? O mais 6, o mais 1 e o mais 4. Então, vamos lá? Logo após o zero, o próximo número inteiro é mais 1. Depois a gente tem mais 2, mais 3, e a gente vai colocar o mais 4. E aí nós teremos mais 5, e depois nós vamos colocar o mais 6. Perfeito? Agora, à esquerda de zero, a gente vai ter os números negativos. Então, a gente teria o menos 1, o próximo vai ser menos 2. Depois, a gente vai ter o menos 3. E aí, a gente vai ter menos 4 e menos 5. Então, estão aí representados os números que foram indicados lá em cima. Perfeito? Próxima, questão 6. Associe os números inteiros aos pontos representados na reta numérica. Então, aqui agora a gente já tem o zero, certo? Então, eu já posso dizer para vocês que os pontos B, E e C são positivos e os pontos F, A e D são negativos, correto? Então, vamos colocar os números em seus devidos lugares primeiramente. Então, começando com os positivos, a gente vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, e à esquerda de zero, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Tranquilo? Percebam que ao colocar ali os seus números em seus devidos lugares, a gente já consegue associar o número ao seu ponto correspondente. Então, o ponto A vai ter a abscissa menos 3. O ponto B vai ter a abscissa 1. O ponto C vai ter a abscissa 7. O ponto D vai ter a abscissa menos 6. O ponto E vai ter a abscissa 5. E o ponto F vai ter de abscissa menos 2. Tranquilo? Última questão. Observe o esquema da rua em que Juliana mora. Responda às questões a seguir, sabendo que os números na reta estão representados em metros. Perfeito? Então, a gente tem aqui no 0 a igreja, no mais 200 o shopping, no mais 400 a escola, no mais 600 o banco. À esquerda de 0 a gente tem a prefeitura no menos 200 e a casa no menos 400. Mas vale ressaltar que, como nós estamos falando de distância,
Então, nós estamos falando de um número positivo, certo? Então, mesmo que aqui a prefeitura e a casa estejam sob números negativos, quando eu for me referir à distância desses locais a outros, será um número positivo, perfeito? Então, vamos lá? Qual a distância entre o shopping e a escola? Então, o shopping está no mais 200 e a escola no mais 400. Então, de 200 para chegar no 400, nós percorremos 200 metros. A prefeitura e o banco. Então, a prefeitura está no menos 200 e o banco está no mais 600. Então, se a gente andar da prefeitura até a igreja, a gente caminha 200 metros. Da igreja até o banco, a gente vai caminhar 600 metros, correto? Então, da prefeitura até o banco, a gente teria 200 mais 600, totalizando 800 metros, certo? Letra B, Juliana saiu de casa, foi à escola e depois dirigiu-se à prefeitura para pegar um documento. Em seguida, foi ao banco para pagar uma conta e, por fim, voltou para casa. Quantos metros Juliana andou? Então, vamos seguir aqui o trajeto que Juliana fez, contabilizando aqui a sua distância em metros, tá? Então, ela vai sair da casa dela, que está aqui no menos 400, e vai primeiro até a escola. Então, ela vai sair do menos 400 e vai aqui até a escola no mais 400, correto? Então, ela vai percorrer 800 metros. Depois, ela vai sair da escola e vai dirigir-se à prefeitura. Então, ela vai sair do mais 400, vai caminhar 200 mais 200 mais 200, chega na prefeitura, então ela vai percorrer 600 metros. Em seguida, foi ao banco para pagar uma conta. Então, ela vai sair daqui do menos 200, vai percorrer 200 mais 200 mais 200 mais 200, chegou ao banco, então ela vai percorrer 800 metros, certo? Pagou a conta, depois ela voltou para casa, então ela vai sair do mais 600 e vai andar 200 mais 200 mais 200 mais 200 mais 200 metros, então ela percorrerá 1000 metros. Somando todas as distâncias percorridas por Juliana, ela percorreu no total aí 3.200 metros, ok? Finalizamos aqui a nossa correção, espero que você tenha aprendido. Um abraço e até mais.